Oi pessoal, aqui é o Thiago. Vamos retomar um comentário sobre o livro Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares. Ele está falando agora do jovem. Todo jovem está com. A juventude, o jovem, ele está construindo a identidade dele. E a construção da identidade, do quem sou eu, se dá a partir do encontro do olhar com o outro. Como o outro me olha, o olhar do outro é o meu espelho. Como o outro me olha, é como eu vou me olhar. Se esse olhar é generoso, se eu cresço com olhares generosos sobre mim, meu olhar sobre mim será generoso. Se eu cresço com olhares acusatórios sobre mim, o olhar sobre mim pode ser acusatório. Luiz, ele quer falar do jovem negro, pobre e homem. Entre os 13 e 24 anos, pertencente a famílias pobres, famílias atingidas pelo desemprego, falta de dinheiro, falta de possibilidade de consumo. Um jovem atingido pela falta de escola, falta de saúde, falta de até dos pais em casa. Não culpando os pobres, mas não é culpando os pobres, né? A gente está falando de uma falta de condição de uma situação familiar causada pelas condições concretas da existência. Falta de dinheiro, necessidade de você procurar ganhar algum dinheiro. Isso faz com que as famílias não fiquem juntas o tempo todo. O jovem que está construindo sua identidade, muitas vezes a criança pequena, né, se vê sem uma boa atenção familiar, se sente até um rejeitado pela família, um rejeitado pela comunidade. E a comunidade, com um princípio de imunidade, que a gente viu no texto do Roberto Espósito, né? A comunidade, ela cria inimigos. Pessoas, figuras que ela vai identificar, aos quais ela vai dar um destino, até para se manter como comunidade, se manter viva. Até a ideia do Carl Schmitt, né, que está no texto do Byung-Chul Han comenta, a comunidade vai fazer uma ideia dela mesma, vai fazer uma ideia da identidade dela própria a partir do momento que ela elege um inimigo. Então esse jovem apontado como inimigo, rejeitado pela família, pela comunidade e até pela sociedade como um todo, né? Sociedade como um encontro de comunidades, vai ser aquele mal visto. Para o Soares, ele é invisível. Por quê? Nós não o vemos. Porque ele é revestido do preconceito que nós colocamos sobre ele. A de que ele é potencialmente criminoso, de que ele vai me assaltar, de que eu vou precisar das minhas coisas, ou eu posso morrer, ou eu posso gritar para a polícia e ele vai ser preso. E depois de preso, ele vai se tornar um criminoso ainda mais perigoso. Esse é o destino que se cria a partir do preconceito. E isso também leva a certas precauções, certa conduta
da sociedade com relação a ele e da polícia com relação a ele também. No encontro entre o jovem revestido do preconceito e o olhar do outro, se confirma a figura da vítima e do algoz. Você acha que o jovem, alguém em busca de reconhecimento do olhar do outro, a vida inteira acusado, rejeitado, ele vai acabar cumprindo esse destino de algoz, de criminoso, de inimigo? Vai cumprir a função de inimigo. E para o Luiz... Não, antes de falar isso eu vou falar de outras coisas, né? Só comentar a questão da invisibilidade. O filósofo francês Michel Foucault, no texto A Vida dos Homens Infames, o Luiz falou que o jovem é tornado invisível pelo preconceito. Não vemos o preconceito. Para o Foucault, seria o contrário. O preconceito o torna visível. Antes do preconceito, ele era invisível. Mas esse invisível, ao qual Foucault se refere, é um invisível que não é positivo nem negativo. Ele não é bom nem mal. Positivo e negativo não é uma boa palavra. Ele não é bom nem mal. Invisível é aquele que vive a sua vida sem ser notado. Isso necessariamente é algo mal? Será que quando alguém é notado não é para ser acusado? Não é para exercer sobre ele o poder? O Foucault comenta de vidas invisíveis ou infames que se tornam visíveis por um breve momento. Ele analisou, o Foucault, acusações sobre pessoas, sobre pessoas que não pagavam, homens que não pagavam pensão, padres bêbados, no século XVII e o século XVIII. E essas pessoas foram presas ou expostas de alguma forma, né? E nesses relatos jurídicos, ali se escreveram vidas, ali se criaram vidas. Vidas foram iluminadas, foram criadas, foram iluminadas pela escrita. Tiradas da noite, de onde deveriam ter ficado, porque foram tiradas pelo poder, e ganharam uma vida escrita pelo poder. É lógico que o encontro com o poder, para o Foucault, não é um encontro passivo. É uma disputa com o poder. No encontro com o olho do poder, aquela existência infame, ela dribla, ela mente, né? Ela esconde a verdade. De modo que a vida que está escrita é meio ficcional, meio real. Então, o invisível, lógico, ele não vai comunicar dentro da linguagem liberal de direitos os direitos que ele quer, que faltam a ele, as coisas que faltam a ele. Ele não vai comunicar o invisível. Para comunicar, ele tem que ir num setor de assistência social da cidade, falar do que ele precisa, do que a família dele precisa. Aí ele vai ser ou assistido, quer dizer, vai ter a vida dele criada daquela forma, vai deixar de ser invisível, pode receber direitos, mas também vai ser controlado. Aliás, o poder vai se exercer sobre ele. Lógico que ele vai disputar com isso, mas o poder vai cair sobre ele. Então, o quanto é interessante o jovem ou a família se manter invisível ou disputar com o poder. O quanto é interessante para ela, né? Então, isso fica até uma... Então, o Luiz está falando que o jovem tem que ser
se tornar visível, temos que enxergar o jovem para além do preconceito, e o preconceito o torna invisível. Pegando pelo Foucault, o preconceito o torna visível, antes ele era invisível, ao contrário, né? Tá, mas o preconceito, a invisibilidade do jovem, pegando agora só pelo Soares. O Soares tá dizendo que do encontro do jovem, que esse jovem rejeitado, em busca de uma identidade, cai uma arma na mão dele. O Luiz, ele toma cuidado necessário de não falar de um destino que vai se cumprir, um destino fatal para o jovem. Afinal de contas, ao fazer isso, ele estaria reproduzindo o preconceito, reproduzindo a ideia de destino pronto. Não. Nos acontecimentos da vida, aconteceu dele ser pobre, dele seguir tal caminho, dele achar que na arma que o traficante deu na mão dele, daria uma identidade para ele, dele se sentir com poder, um poder de reagir ao poder. E aí ele vai assaltar, mas ele está inseguro. Ele ainda não é um assaltante, ele está inseguro, está trêmulo, está com medo. E ele olha para a potencial vítima dele como se estivesse pedindo socorro. Pedindo, me olhe de uma outra forma. Não me olhe com medo, como o seu algoz. Não me olhe como alguém rejeitado que agora virou um algoz. Me olhe de uma outra forma. Como alguém que precisa de ajuda. E esse olhar generoso não vem o olhar do medo, da precaução, do desespero. E aí o jovem comete o assalto. Naquele momento, ele vai exercer o poder. Se um dia ele foi rejeitado e para a comunidade se manter viva, naquele momento ele foi ele se colocou contra, né, o outro. É como o filósofo Byung-Chul Han, no livro dele Topologia da Violência, ele fala o seguinte, que nas sociedades arcaicas, numa comunidade arcaica, né, antiga, se alguém morresse, se alguém fosse morto por uma outra pessoa de uma outra comunidade, a comunidade inteira, ela sofria uma baixa, ela sofria uma perda de poder. E alguém dessa comunidade deveria matar. E alguém dessa comunidade deveria matar alguém da outra comunidade. Uma vingança que não tem um objeto. Uma vingança indistinta. Deve-se matar qualquer um da outra comunidade. O Byung-Chul Han fala de uma economia da morte, uma economia do sangue, né? Em que, se eu perco sangue, eu tenho que recuperar sangue. É como se existe uma substância misteriosa, humana, não é humana, é substância humana, que, à medida que eu vou matando, eu vou tomando de quem eu matei e vou acumulando mana. E quanto mais mana eu acumulo, mais eu me torno invulnerável, mais eu me torno vivo. E a minha comunidade se torna mais viva. Isso é uma biopolítica, né? É uma política pela vida da comunidade e pela minha vida. A morte em favor da biopolítica, numa sociedade arcaica. Depois, o crime de uma morte vai ser punida como... Vai ter uma punição racional. Se fulano me matou, eu posso matar o fulano, uma outra pessoa pode matar o fulano, né? Um Estado pode matar o fulano.
uma violência dirigida, uma vingança dirigida, uma violência dirigida. Atualmente, na economia arcaica da violência, você tem uma semelhança, né, na economia capitalista, em que quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais dinheiro tem minha família, ou aqueles que eu considero minha comunidade, que hoje em dia é bem estreito, né, o número de pessoas, mas eu sinto que a nossa vida está assegurada. Então, o jovem, a sociedade na relação com o jovem, a troca de olhares, jovem negro, pobre e homem. A sociedade, na troca de olhares com ele, está vivendo na economia arcaica, na economia do sangue, e também na economia capitalista. Na economia do sangue, é como se as comunidades, se sentissem feridas e ao elegerem um inimigo para traçarem um destino para ele, prenderem ele, né? Ou como inimigo solto para ela se defender sempre, a comunidade, ao eleger um inimigo, é como se ela tivesse elegendo um bode expiatório para os problemas dela, né, para se livrar dos problemas dela, mas é como se ela tivesse se vingando de uma violência que ela sofreu, de um mal que ela acha que sofreu. Ela estivesse se vingando para recuperar o seu mana, né? Recuperar a sua um quinhão de vida que lhe foi roubada. E o jovem, a mesma coisa. Você sabe que os grupos mais pobres, ao não terem direitos, ao não terem uma vida digna, eles se sentem rejeitados, se sentem recebendo menos, e isso gera uma revolta também. Isso gera, imagina você viver assim, o quanto você deve se sentir roubado. Imagina você vivendo numa favela, sem nada. Imagina como você deve se sentir roubado a vida inteira, injustiçado a vida inteira. Você vai se vingar abertamente contra todos, né? Se vingar indistintamente contra todos. Como naquele conto do Rubem Fonseca, O Cobrador, já viu? Cobrador, me devem dinheiro, me devem amor, me devem sexo, me devem tudo, então eu vou cobrar. A cobrança é indistinta e é sob a forma de vingança para restituir o que foi perdido a vida inteira pelos grupos mais pobres, pelo indivíduo mais pobre. E também a economia passa... A economia capitalista também, porque pelo capitalismo o jovem rouba, no segundo roubo ele vai, no terceiro, no quarto, aí ele vai encarnando o personagem, o rejeitado, que se tornou algoz. E a sociedade o empurra cada vez mais esse destino, né? Os olhares se cristalizam. Ele realmente é assim, eu realmente sou assim. O jovem rouba, pega o dinheiro e vai o quê? Usar a marca, que vai trazer ele um pertencimento a um grupo, a uma identidade e também diferenciar-se dos outros. E vai poder fazer sucesso com as mulheres. A marca, o símbolo de status, o símbolo de que ele teve dinheiro para adquirir aquilo. Isso aí é uma economia. Ele vive não só na economia do sangue ou da morte, mas também na economia capitalista. Ele quer ostentar um desempenho dentro da economia capitalista. Luiz,
Luiz Eduardo Soares, ele diz que em relação a esse jovem, aos mais pobres, deveríamos ter um olhar caso a caso. Quem é aquela pessoa? Além do preconceito. E nesse olhar caso a caso, procurar vê-lo de outras formas e fazer alguma coisa por ele. Aí vem educação, trabalho, esporte, lazer, saúde. O Luiz fala muito da ideia do caso a caso. Evitar englobar vários jovens, porque isso dá margem a que você construa uma visão única sobre eles, preconceituosa. Voltando à ideia, ao texto Topologia da Violência, do Byung-Chul Han, ele pega o Aristóteles, que diz que a política ela é a escolha dos cidadãos de viverem juntos, porque eles precisam viver juntos, e também viverem juntos em busca do bem viver. Então, não só a busca do viver, mas em busca também do bem viver. E importante para a vida na comunidade, a justiça é importante? É importante. Os direitos levam à justiça? Os direitos são importantes? Claro. Mas mais importante que os direitos é a amizade. Mais importante do que os direitos, a amizade deve ser promovida pelos governantes. Por quê? Se você se relaciona com outra pessoa só pelo direito, isso é uma forma de violência, né? É uma forma de exercício de poder. Mas é pela amizade, não. Amizade no sentido de compartilhar. Tenho algo em comum com você? Tem algo em comum com outro e com outro? Isso leva naturalmente à justiça. O direito, então, deve vir ao lado da amizade. Não deve vir sem a amizade. A amizade, aí trazendo para a ideia do Luiz, é um olhar generoso sobre o outro. Já que a gente está numa sociedade, a gente se torna os outros visíveis, né? O tempo todo, tiramos da invisibilidade, que esse olhar pelo menos seja generoso, né? Já que temos uma disputa de poder aí, que pelo menos seja um poder de incluí-lo na comunidade, incluir o outro, incluir o jovem na comunidade. E não usá-lo como bode expiatório, como exclusão para manter a vida da comunidade, mas incluir o jovem na comunidade. Incluir o jovem como um dos meus, né? Não como alguém diferente, mas alguém que pode ser um dos meus, um amigo meu. Por que ele não pode ser um amigo meu? Porque ele vai querer o que eu tenho. Será? Porque então, essa é uma ideia que serve não só para o cidadão, como para o policial, para o agente das instituições socioeducativas, agentes do serviço social, agentes da psicologia, né? Na economia capitalista e também de sangue, em que a gente busca acumular dinheiro, ou a gente não mata, mas se a gente matasse, a gente ia procurar matar bastante para se manter vivo, né? Por isso que a gente elege um inimigo, um grupo de inimigos, alguém que sempre vai morrer para me manter vivo, né? A gente precisa ver como funciona isso, para não agir, né, conforme isso. Então ficamos por aqui. Obrigado, tá?